sou a Fernanda Temple e desejo que esse dia, que essa semana seja uma semana preciosa, cheia daquilo que você mais precisa, muita luz, muito amor, né? Sabedoria para o nosso caminho. Vamos começar nesse momento nos concentrando em abrir um espaço dentro de nós. A importância da gente esvaziar para sermos preenchidos. Vamos lembrar sempre disso. Pedimos então ao Mestre Jesus, aos bons emissários da luz, que possam todos nos envolver, trazendo a mensagem de Cristo ao nosso coração, fortalecendo o nosso espírito, a nossa alma, diante das adversidades que passamos, diante daquilo que mais precisamos aprender e compreender. Vamos fechar os nossos olhos, se possível, e abrir os nossos corações. Vamos nos permitir um pequeno momento de silêncio. Nos permitir um pequeno momento de conexão verdadeira. Respire fundo. Como se este ar trouxesse todos os fluidos e recursos para renovar as suas esperanças, para renovar os seus sentimentos. E com esse sentimento de imensa gratidão, nós começamos o programa de hoje, o nosso evangelho semanal na rede, o nosso encontro aqui de todas as segundas-feiras, das 8 às 9. Agradeço a Rede Amigo Espírita pela oportunidade de estarmos juntos, pela oportunidade de trocarmos, pela oportunidade de aprendermos juntos. A mão que dá é sempre a mão que recebe. Vamos lembrar disso, que aquilo que mais movimentamos é aquilo que mais retorna a nós. Estamos então estudando o livro Jesus no Lar, obra do espírito Néio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E hoje a gente vem refletir um pouco sobre as lições da semente. Eu vou ler, essa passagem para que a gente possa então conversar um pouquinho sobre. Diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincente. Em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltem nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. No templo que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo. Quase imperceptível, é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos, mas se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento e nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre à semente de trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é a ameaça constante. Todavia, experimenta, acima de tudo, o impulso de ascensão e não mais consegue deter-se. Age constantemente na esfera de que se fez peregrino, em favor do bem geral. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. O reencontro com a divindade de que se reconhece venturoso herdeiro constitui-lhe
objetivo imutável e não mais descansa na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação, porque jamais recua para contar os benefícios de que se fez instrumento fiel. A visão do Pai é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma de filho saudoso. O mestre silenciou por momentos e concluiu. Em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível da sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. A essa altura, Pedro interferiu, perguntando: Senhor, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não o praticam? Esboçou Jesus manifesta satisfação no olhar e elucidou. Estes, Simão, representam sementes que dormem. Apesar de projetadas no seio dadivoso da terra, guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, pois, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão, vitoriosas um dia. Nos campos de nosso Pai, há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência, para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos por nossa vez mirando à frente. Em seguida, ante o silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu. Essa questão da semente, né? A gente vai recordar como Jesus naquela época falava então por parábolas e ele sabia chegar no coração de cada um pelos meios que tinha. Então a gente tinha ali muitos agricultores, muitos camponeses, muitos pescadores. E Jesus falava por parábolas para que de alguma forma, né, elas pudessem ser compreendidas pelos seus corações. Essas parábolas ainda ecoam nos nossos corações, procurando buscar em nós aquilo que realmente é significado, realmente é essência para a transformação. E a beleza da palavra do semeador, né? A parábola do semeador de Jesus, eu gostaria de ler também um trechinho de Mateus. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se sentou à beira do lago. Uma grande multidão se juntou ao seu redor. Havia tanta gente que Jesus entrou num barco e se sentou, e toda a multidão permanecia de pé na praia. Jesus lhe ensinou muitas coisas por meio de parábolas. Certo homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu no meio das pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Outra parte das sementes caiu no meio de espinhos, os quais cresceram e as sufocaram. Uma outra parte ainda caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que se tinha plantado. Quem pode ouvir, ouça. Essa palavra de Jesus é muito profunda, não? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Eu penso que quantos de nós hoje estamos realmente dormindo? O que seria a gente dormindo diante da evolução? Significa que a gente às vezes está distraído. A gente se concentra em tanta coisa que não deveria. A gente alimenta tanta coisa dentro da gente que não deveria. E aquilo que realmente deveríamos alimentar, a gente não dá força. Basta ver o conteúdo da mídia que hoje a gente assiste na televisão aberta, o conteúdo
vou mais longe, no próprio Facebook, das páginas que você curte, dos grupos que você frequenta, seja em WhatsApp, né, em tudo, hoje da nossa tecnologia, eu pergunto assim de coração, o que daquilo que você assiste, daquilo que você vê, daquilo que você internaliza, dessas informações todas, o que é útil, o que constrói? E o que te distrai? É simplesmente uma distração, uma diversão. Não nego a importância de termos o lazer, sempre digo, o lazer saudável, o cuidado com essa alegria, o cuidado de estarmos bem. O lazer faz parte da nossa vida. Acontece que muitos de nós parece que viemos para ter um lazer eterno aqui nessa passagem encarnatória. E a gente esquece algumas coisas que precisam de cuidado. Então, esse primeiro momento de você pensar na sua vida como um grande plantio, realmente. Quantas coisas que você tentou fazer na tua vida não frutificaram? Quantas coisas não tiveram alicerce? E a semente nos mostra isso, que não basta sermos ou termos sementes se elas não tiverem o cultivo necessário, se elas não tiverem o solo necessário. Então a gente vai ver na palavra de Jesus que muitas vezes as nossas sementes, elas caem em lugares, né, onde vão apodrecer, porque elas não têm raízes. Quando a raiz toca a terra, vejam como existem algumas plantas. Vamos ver aquelas grandes árvores, por exemplo. A gente não sabe o tamanho daquela raiz que está embaixo da terra, né? As raízes profundas. Uma árvore que está ali há 200, 300, 400 anos. Passando por tempestades, passando por um monte de adversidades. E ela está lá firme. Tronco, folhas, flores, se renovando, às vezes quando precisam se renovar. E isso é bonito, porque quando você consegue alicerçar a sua vida, você tem raízes profundas em qualquer coisa da tua vida, aí você cresce, você pode dar folhas, você pode dar frutos, e você sabe que a tua árvore tem estações também. Então, para que ela se transforme em algo grandioso, ela precisa também se entregar, muitas vezes, ao processo da renovação. Algumas pessoas se contentam em plantar. Sabe o que é o plantar na tua vida? É o conquistar. Então, você vai lá, por exemplo, você conquista um relacionamento afetivo, você conquista um trabalho, um emprego, você conquista qualquer coisa que seja interessante para a tua vida. Mas a grande coisa é que você não cuida, você larga lá. E você acha que aquela árvore vai estar lá, à tua disposição o tempo inteiro, sem cuidados nenhum. E essa coisa da renovação, como o outono de muitas árvores, o inverno, é saber que as folhas secas dentro de você, elas vão ter que ser renovadas. Às vezes você vai ficar só o tronco. Parece até um período que é quase uma morte, né? Porque você não vê mais a beleza. Mas é aquele momento onde você tem que se recolher. É aquele momento onde você tem que se purificar para dar novas flores, para dar novos frutos para as pessoas que são importantes para você. Essa renovação dentro da gente é importante. Da mesma maneira, é a gente saber olhar o outro como uma árvore que também precisa dos mesmos cuidados, e a gente sempre renovar o jeito que olha para as pessoas, sempre vendo que tudo na nossa vida é um processo de construção. É construção se a gente não pensar em distração. Então, como seria bacana se a gente se preocupasse, se dedicasse, né? Se dedicasse a construir o verdadeiro alicerce de cada coisa na tua vida. Você não vai colher nada antes do tempo. Não adianta. Não adianta vibrarmos, orarmos, fazermos promessas, nos arrastarmos, mendigarmos,
nos sacrificarmos. Nada virá sem plantio. Tudo vem quando você está pronto. Quando nós aprendemos, então, que até mesmo aquilo que nos incomoda pode ser uma grande alavanca de uma evolução, aí a gente está no fluxo. A vida é uma constante renovação. Renovação de quem a gente é. Às vezes algumas coisas que você acreditava lá no teu passado não servem mais para agora. Você foi criado de um jeito, te ensinaram algumas coisas, e quem te ensinou também estava aprendendo, né? E aí é isso que a gente precisa saber. Tudo evolui, os livros, as lições, as mensagens espirituais que são levadas aos quatro cantos do mundo, continuam chegando, como na época da codificação, que chegavam mensagens em tantos locais ao mesmo tempo, com o mesmo teor, elas continuam chegando. Certo dia eu ia dar uma palestra aqui na minha cidade e conversando com uma amiga, no dia seguinte, que também deu uma palestra, ela me disse que falou sobre o mesmo teor. E o que é isso? Coincidências ou inspirações? Nós o tempo inteiro somos chamados a servir, somos chamados a de alguma forma, fazer parte dessa grande semeadura, como diz a lição da semente no livro Jesus no Lar. Auxiliemos as almas e prossigamos. Há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência. Que possamos, então, inicialmente, aprendermos a cultivar aquilo que dentro de nós não vai ser atacado por erva daninha. Sabe, existe um prejuízo muito grande na alma de muita gente, que é o desamor. Temos um conteúdo dentro de nós a ser renovado, realmente. Temos um conteúdo que esse é o conteúdo do solo que você vai cultivar, que você vai cuidar aí dentro. Esse solo. Para a gente começar a limpar a sua vida, para você começar a limpar a sua vida, você precisa arar esse solo. Como é que está esse solo? Esse solo está contaminado? O que precisa ser retirado desse solo antes de você querer plantar? Às vezes na tua vida, vamos comparar como um guarda-roupa. Às vezes tem um monte de roupas mofadas e você quer comprar uma nova e colocar lá dentro. O que vai acontecer com essa nova? Ela não vai embolorar, meus amigos? Ela vai. Porque enquanto a gente não resolver, quando a gente não voltar, e às vezes fazer esse processo realmente de retrocesso, para olhar como que o seu coração vai ser limpo para as novas jornadas, nunca a gente vai conseguir alicerce, terreno fértil. A gente vai continuar jogando coisas lá no meio porque a gente tem vontade de realizar, a gente tem vontade de concretizar, e que bom porque a gente está vivo. Mas às vezes não tem alicerce. É quando você entra num relacionamento novo, é quando você entra em coisas novas na tua vida, mas ou você não aproveita como deveria o espírito das coisas, ou simplesmente você não está pronto. A permissão para vivermos a vida com sabedoria é minha, é sua. Ninguém pode dar essa permissão. Mas a gente tem que ter coragem, disciplina, para mudar as coisas que não estão bem. Estamos muito energizando a vibração do lamento. Quanto lamentamos? Quanto mais você lamenta sobre os problemas que estão acontecendo com a tua vida? E quanto você consegue agradecer? Agradecer as coisas como grandes oportunidades, como lições. Se a gente aprender a fechar mais a boca para os lamentos, para aquilo que é pesado,
e aprendermos realmente a entrar numa faixa vibratória boa, é tirar também essa contaminação dos nossos pensamentos, daquilo que a gente acredita, como a gente está vendo a vida, a gente não vai para frente. Vamos sempre repetir as mesmas experiências nessa e em outra encarnação. E por quanto tempo nós vamos ficar pagando karma, gente? É sofrível. A dor educa. Mas quando a gente vai começar a ir pelo processo do amor? Quando a gente vai começar a ir pelo processo do que realmente vale a pena, do que constrói? Vamos pensar nisso com carinho, pensa na sua vida com todo o amor do mundo. É hora de consertar, é hora de deixar esse solo fértil. E aí, é hora de plantar. Como eu disse no vídeo anterior, algumas coisas na tua vida são lixo, outras são reciclagem. Tem coisas que a gente realmente precisa tirar. Nenhum hábito da sua vida vai virar, vai mudar, vai se construir sem disciplina. Não tem outro caminho. E a disciplina é realmente aquela vontade de cumprir, de se abster de uma porção de coisas que não estão te levando para um lugar bom. Então pensa na tua vida como um lindo projeto de uma grande árvore. Vamos cuidar então desse solo? Vamos nos colocar a sermos raízes, a fortalecer essas raízes, a sermos esse melhor de nós. Isso é a reforma íntima. Todo dia a gente precisa olhar para uma questão nova. Tem muita coisa para a gente depurar nessa encarnação e de muito tempo atrás, né? Quantos vícios a gente traz conosco, quantos problemas morais a gente traz conosco. Então, não vamos andar distraídos, vamos andar atentos para aquilo que nós precisamos fazer. Presta atenção, então, da mesma maneira, que sementes que você espalha por aí. Você é um incitador. Você se acha um incitador da luz? Se você desencarnasse hoje, você seria lembrado pelo quê? Que ações você deixou aqui? Que palavras você deixou aqui? O que você compartilhou aqui? O que você deixou como seu legado aqui nessa encarnação? Pensa. Os verdadeiros exemplos não são aquilo que a gente fala, mas aquilo que a gente realmente é capaz de marcar no coração de uma alma, de uma vida. Eu tenho certeza que algumas pessoas marcaram a sua vida. Algumas pessoas foram semeadores. Algumas palavras na hora certa que entraram, uma ligação, alguém que te ofertou um presente na hora certa. Porque a gente está conectado a essa grande teia maravilhosa, que estamos aqui para nos ajudar mutuamente a crescer e a progredir. Mas quantas vezes também algo tentou ser ofertado para você e você estava num processo tão fechado que você não recebeu. Passou do seu lado. Boas pessoas, bons espíritos, boas sugestões. Passou do seu lado, às vezes, um cachorro, um pássaro, uma criança. Coisas pequenas. Tudo isso está sempre dando um recado para a gente. Mas a gente vê, por exemplo, tanta gente na rua olhando para baixo, tão pouco conectado com a vida, com o que tem pra gente lá fora. Se a gente está desconectado do mundo lá fora, a gente está perdendo uma porção de oportunidades de ouvir. As suas orações só são respondidas no dia a dia. Você pede paciência, você recebe uma situação onde a sua paciência vai ser testada, exercitada. Você pede amor, você vai ter oportunidade de amar alguém.
E o amor, ele só é despertado quando é sentido lá no fundo do seu coração. Amor não é essa paixão que achamos sentir pelas coisas ou pelas pessoas. O amor realmente nos transforma, nos liga, nos conecta. E nós precisamos deixar esse amor entrar na nossa vida. Nós precisamos nos deixar sermos amados. Para que essa carência que temos de tantas e tantas coisas, com tanta e tanta gente deprimida e ansiosa, possa entrar então e renovar a nossa vida. Fazer com que esse fluxo não pare, né? Que a gente possa ir sempre adiante. Então, como eu disse, às vezes algumas palavras de alguém vão te incomodar. Vão gerar um incômodo. Pensa. O que as palavras têm para você? Às vezes é preciso incomodar para que a gente haja, para que a gente reflita. Os verdadeiros amigos são aqueles que falam as palavras certas na hora certa. Nem sempre aquilo que a gente quer ouvir. Logicamente que a gente precisa de filtro nessa vida e que tem muita coisa que a gente não vai aproveitar. Aí a gente tem que ter a sabedoria de saber aquilo que presta, o que não presta, né? No meio disso. Então a gente vai fazer com que o que a gente recebe possa vir a nos transformar. Esteja mais atento aos semeadores por aí. Aqueles que tentam incitar em você o seu pior e aqueles que tentam incitar em você o seu melhor. Muita gente vai tentar incitar as suas más tendências. Sabe tudo aquilo que você cometeu nessa vida mesmo ou em outra vida passada? Eu tenho certeza que você vai passar, como eu, por muitas tentações e provações. Porque a gente está em prova disso e até mesmo os ataques espirituais vão fortalecer isso. Faz parte da prova. Até mesmo isso é usado para você crescer. Nada está no lugar errado. Então, vamos observar para onde a gente está querendo ir. Alguma coisa que te pareça ruim, espera. Aquilo que você possa estar julgando que está ruim na tua vida, espera. Espera o acontecimento, esse acontecimento cair no seu coração. E permite que esse conhecimento talvez tenha aquele poder pedagógico em você que possa gerar, depois disso, uma nova atitude. Esse é o processo da transformação. Tudo é usado para a nossa evolução. Tudo é usado para o nosso crescimento. O tempo inteiro a gente escolhe para onde a gente está indo. O tempo inteiro a gente escolhe aquilo que a gente quer absorver. O tempo inteiro a gente escolhe como a gente quer cuidar das coisas. No livro aqui também nos fala sobre o lodo, né? Dos pés que às vezes temos no lodo. E ainda assim a gente pode usar isso para o nosso crescimento. A flor de lótus, uma das flores mais antigas da terra, ela nasce no meio do lodo. Uma flor linda, uma flor branca, pura, ela nasce do lodo, encharcada do lodo. E às vezes na nossa vida é isso. Às vezes um processo de contrição, arrependimento que você tem, não é para você ficar preso nele. A culpa que nós sentimos é o grande ferimento. O arrependimento pode ser o grande curador. Essa é a frase do Neale Donald Walsch. E é isso. Cada ação que nós passamos na nossa vida, aquilo que não foi tão bom,
ele pode ser um elemento de transformação. Claro que pode. Se nós tivermos reflexão de entendermos por que a gente passou por aquilo. Nada foi em vão. E a gente pode fazer disso uma ponte. A gente não precisa fazer um muro para nenhum lugar. A gente está aqui para se renovar. Então pensa nisso com muito carinho. Olha para a tua vida com esse mesmo carinho. Você tem vontade de construir essas coisas para você? Constrói o solo. Vamos descontaminar esse solo primeiro. Volta dentro de você para ver aquilo que precisa ser limpo. E tenha certeza que um passo de cada vez a sua vida flui. Mas é preciso que se tenha estado de espírito pacífico. Que diminuamos a nossa guerra. Eu não sei se vocês acompanharam, estiveram presentes ou acompanharam online ontem o movimento Você e a Paz, né, no Ibirapuera, em São Paulo, onde reuniu-se vários líderes religiosos. Estava lá o nosso Divaldo Franco, Siri Prembaba, pastores, padres, né, dentre outras pessoas. E como é bonito, né, gente? Como é bonito a gente poder realmente ir junto, dar as mãos, independente das diferenças, sem julgamento, abrir o nosso coração para ouvir, né, o que é de melhor de cada um. E isso é muito legal. E nos falavam ali sobre, Prembaba falou um pouquinho sobre a questão da violência. Antes de resolvermos os grandes conflitos, a gente precisa resolver os pequenos conflitos. Os pequenos conflitos, ele diz também que pudéssemos nos encontrar junto com o nosso pai, nossa mãe, nosso tio, avós, todo o nosso sistema de família, e aprendermos a sermos gratos, a dizer obrigado por tudo. Porque sempre é uma sensação de alguém para culpar sobre alguma coisa da nossa vida. Os outros não estão aqui para atender as nossas expectativas. A gente não está aqui por isso. Porque se fosse assim, seria tão fácil, né? Mas é nas diferenças que a gente cresce realmente. Então, vamos pensar um pouquinho mais, assim, como a gente pode se conectar com cada uma das coisas que ficaram pendentes e fazer um processo de resolução. Eu sei que tem coisas mais difíceis e outras mais fáceis para você, mas a gente precisa começar a deixar esse solo mais limpo, para o nosso sentimento, inclusive, o nosso amor, ele se abrir. Porque se a gente não resolve questões pendentes do passado, a nossa cabeça sempre vai trazer para o momento presente, a gente nunca vai estar presente e indo. Parece que você quer voar e tem um grilhão amarrado na sua perna, uma corrente que te puxa para baixo. Por onde a gente quer andar? A gente quer andar por esferas celestes ou por esferas umbralinas? É tudo vibração, ninguém vai fazer nada para você assim. Vai te dar aqui, ó, é teu. É você mesmo que faz, eu mesmo que faço. Tudo isso é o estado de espírito. Por onde a gente vai continuar a nossa senda, é por onde a gente vem evoluindo. Essa questão da semente, eu acho, de como podemos ser o incitador da luz, de como podemos prestar atenção nas pequenas coisas. Saber que às vezes uma pequena coisa, ela pode dar frutos assim, multiplicadores, né? Em 1999, eu tive a oportunidade de ter uma vivência maravilhosa, né? Um ciclo muito bonito na minha vida. E eu me lembro que até aquela época eu sentia uma certa angústia e eu não sabia o porquê. Era como se eu estivesse sendo levada para alguma coisa. E eu me lembro que eu passava pelos mendigos na rua, às vezes trazendo um pão da padaria, deixava ali um pão, mas era como se faltasse alguma coisa. Um certo dia, no sanitário do metrô em São Paulo, eu entro
E entra junto comigo, logo depois, uma senhora mendiga, quase sem nenhum dente na boca, reclamando de dor, reclamando da vida. Ela pedia dinheiro para cuidar dos poucos dentes que tinha, que estava doendo. E que lá fora tinham chamado ela de ladra, né, de vagabunda, de outros nomes, enfim. Então, ela diz o seguinte: então, para que ter esperança? É melhor roubar. Naquele momento, tudo parou. Eu senti uma luz comigo e eu tinha ali uma nota simbólica no dia. Mas eu cheguei perto dela e disse, olhando nos olhos dela: não perde a esperança, Deus vai te ajudar. Foi questões assim de minuto que o semblante dela mudou. Então ela disse para mim, obrigado, minha filha, eu não vou perder. Foi tão especial esse momento, porque eu entro num vagão de trem e começa a vir muitos pensamentos na minha cabeça, quantas pessoas já perderam a esperança na vida. E que eu ali, com 19 anos, eu ia fundar um projeto chamado Projeto Esperança, que ia ajudar pessoas a ter esperança na vida. Eu não sabia como, eu não tinha experiências, né, dessa encarnação em lares, instituições, né, em asilos, orfanatos, hospitais, periferias, nada disso. Mas eu tinha comigo aquela vontade, aquela inspiração. Então, no momento seguinte, eu comecei a realmente fundar um projeto, consegui as pessoas comigo, foi se tornando grupos posteriormente. E foi-se um trabalho aí de 13 anos, junto a asilos, hospitais, orfanatos, periferias. Mais para frente também tive a oportunidade de trabalhar voluntária em presídios. E eu agradeço demais essa vivência, porque primeiro que é muito importante a gente tocar a dor do nosso semelhante da vida e ver que a gente não é só a gente. Nosso problema não é único no mundo, não. Tem sempre alguma coisa que você pode fazer. A gente reclama tanto: eu não tenho dinheiro para ajudar alguém. Às vezes você só precisa sorrir para alguém, dar uma palavra, visitar alguém que tem muito, muito menos que você. E parece que isso assim muda a vida da gente, né? Porque a sua compreensão, a sua compreensão muda. Eu me lembro quando tive a oportunidade de fazer um trabalho voluntário na Fundação Casa. Foi assim um dos momentos que mais tocou meu coração, porque eu me dizia: como eu estou perto de Jesus nesse momento. Porque todo julgamento que você tem muda. A gente olha como a escória da sociedade um preso, um criminoso. Essa é a verdade. Tem pessoas que se dizem aí espiritualizadas, que são a favor da pena de morte, né? Então, não quero criar polêmica com isso, não. Todo mundo tem o direito de ter a sua opinião sobre qualquer coisa na vida e a gente não está aqui para julgar. Mas a gente tem que refletir um pouco, né? A gente não é juiz. A gente não é juiz de ninguém. E a gente precisa aprender a ter esse amor e compaixão. A gente não sabe os motivos de cada situação. Aquilo que a gente julga, a gente não sabe se a gente foi também. A gente condena algumas atitudes que o outro tem, mas a gente não sabe o que a gente já fez na outra vida, ou o que a gente fez nessa, a gente sabe, né? Então a gente tem que recolher no nosso coração isso que a gente precisa ter olhos mais brandos, porque a justiça é divina, né? A mesma história da semente, não tem como. Aquilo que as pessoas precisam pagar, elas vão pagar. Mas elas vão pagar pela nossa mão. A gente precisa aprender a ter a compaixão, como Jesus teve no meio da cruz, olhando para os criminosos, olhando para as pessoas que a sociedade mais condenava. Então, se a gente não acessar esse poder da compaixão, a gente não transforma as coisas. A gente está sempre olhando para o nosso umbigo. Então, sim, a gente precisa se conectar ao nosso semelhante enxergando a luz dele.
E foi muito lindo isso que aconteceu com essa senhora no sanitário, porque eu falei, é o poder do amor, né? Muitas das pessoas, ninguém olhou para ela. Talvez ela não precisasse, no fundo, de dinheiro, ela precisasse de amor. E eu tive muitas oportunidades lindas de ter alguns convívios com algumas pessoas das ruas, experiências que eu falei, era para mim. Vou dar uns pequenos exemplos, né? Às vezes te desce num ponto errado de ônibus para encontrar um cachorro, né? Que estava em sofrimento, para olhar perto, para olhar de pertinho e tirar um carrapato perto do olho, né? Às vezes é o fato de você entrar numa fila de banco, né? Como eu pude fazer também, e perceber uma senhora encostada num poste com um crachá. Essa senhora... eu cheguei perto dessa senhora, né? E ninguém olhava para ela também. Era uma senhora bem velhinha, com um crachá, encostadinha num poste em frente a esse banco. E aí eu perguntei para ela, vó, você tá com fome? Né? Ah, tô. Aí eu vi o crachá de perto, que estava escrito epilepsia. Cheguei com um lanche para ela e aí eu comecei a conversar com ela. Aí ela me explicou que ela estava naquele banco, ela estava diante daquele banco para tentar conseguir o dinheiro dos remédios, que ela tinha câncer também. Epilepsia, o crachá, ela tinha para explicar o que ela tinha se ela tivesse uma crise, para que as pessoas pudessem socorrer da maneira certa. E eu nunca esqueço o olhar da avó Domingas, né? E essa senhora, ela falou assim, né? Se Deus quiser, eu vou conseguir, né? Eu vou ficar aqui até o fim do dia, se preciso, mas eu vou conseguir os meus remédios, né? E é a esperança que tinha nos olhinhos dela, né? E eu falei, vó, deixa eu ver as suas receitas. Ela estava lá com as receitas do remédio, eu pedi. Graças a Deus eu tinha o dinheiro naquele dia para ajudá-la. E eu fui até a farmácia e trouxe todos os remédios. Quando ela me viu, ela chorou de tanta emoção, de tanta alegria, né? E aí ela falou, como eu posso te agradecer? E aí eu disse para ela, você não precisa me agradecer, né? A partir de agora, você é minha avó e eu cuido de você. Fui descobrir um pouco mais sobre a história dela, pude frequentar a casa dela, uma casa limpa. Ela catava latas para pagar um pequeno aluguel junto do seu companheiro que ainda estava doente, para não precisar dormir na rua, né? E peregrinava distâncias para conseguir tentar viver com um pouquinho de dignidade, tentar fazer o tratamento dela. E essa senhora me ensinou muito sobre esperança, porque às vezes a gente tem tudo, né? A gente reclama de nada. E por isso que eu falo para você, por experiência desses 13, 14 anos que eu tive à frente de uma ONG, porque esse projeto depois virou uma ONG, né? Tive muitas experiências, conduzi grupos, fizemos muitas coisas legais, e o Voluntários da Esperança, que se tornou depois essa ONG. Então, o que eu quero falar para você, assim, você não sabe onde um tamanho de um gesto desse tamanhinho, onde ele vai parar. Eu me lembro que haviam crianças na periferia que falavam para mim, tia, quando eu crescer eu quero ser que nem você, voluntária. E a pequena semente de um bem, ela faz tanta diferença, né? O bem que Jesus fez, né, para a nossa humanidade. E também outros muitos, né? Junto com Jesus, né? Outros muitas figuras, né? Do bem que continuam fazendo a sua parte. Muitos pensadores, muitos mestres mesmo, muitos professores em todos os lugares do mundo, porque a divindade é tão maravilhosa que ela manda emissários em todo lugar. E ela manda você também, né? Ela bate na tua porta também, como para mim foi. Quem que eu era ali para começar um projeto daquele tamanho. Mas o divino se engrandece em você toda vez que você quer fazer o bem, toda vez que você quer servir. E a gente às vezes se torna um gigante quando a gente está com a luz dentro da gente. Então não perde tempo. Se você tem depressão, se você está reclamando de qualquer coisa,
busca alguma coisa para ofertar. Movimenta isso, né? Nos asilos eu também percebia que a gente, às vezes, é um sorriso, como eu falei, é uma palavra, as pessoas querem ser escutadas, as pessoas querem atenção, tá faltando isso. Não precisa ir longe, não. Dentro da tua casa também tem pessoas que precisam da mesma coisa que você precisa. Então, vamos, assim... Eu sei que o processo de cada um é cada um, mas a gente lembrar que, assim, a gente tem muito para doar. Muito. Muito, porque você é um ser maravilhoso, a gente tem sentidos maravilhosos, a gente pode fazer muita coisa boa. Mas a gente tem que querer isso, tem que querer ser essa árvore, né? Como eu disse no começo. Essa senhora, eu tive a oportunidade de fazer assistência também a crianças e adultos com câncer. E uma vez eu tive a oportunidade de ter um encontro no astral, porque eu não tive mais contato com essa senhora depois de um tempo. E eu suspeitava que ela havia desencarnado. E em astral eu fui levada a uma colônia. E essa colônia de tratamentos, essa senhora, a avó Domingas, me recebeu. E junto com algumas crianças, e eles falaram para mim que estavam fazendo uma homenagem para mim, né? E eu reencontrei a avó Domingas com um grande abraço, né? Eu me lembro com muita emoção tudo isso, né? Gente, o amor é o que importa, mesmo, as marcas que você está deixando, as sementes que você vai deixar no coração das pessoas. Então, começa assim, projetos, iniciativas. Ali, como eu te falei, como eu falei para vocês, eu não tinha nada, mas eu tinha tudo ao mesmo tempo, né? Porque quando você tem uma inspiração divina, a gente é sempre incitado a crescer, a gente vai ter todos os recursos que a gente precisa. Mas a gente está aqui nesse mundo, da mesma maneira que, como eu falei, da incitação positiva, você tem muita coisa para te incitar a errar mesmo. E pior, a gente incita ao mal nos outros também. Basta você falar mal de alguém pelas costas, basta alguém virar fofoca numa roda. Gente, você quer falar para alguém, fala diretamente no olho. Vamos aprender a sermos mais honestos, verdadeiros. Se o assunto não está aqui, não fala dele, né? Vamos, como o Prembaba disse, das violências internas. Vamos abaixar, vamos reduzir essa violência interna. Vamos parar de criar conflitos desnecessários. Vamos parar de alimentar aquilo que não vão ser árvores. Vamos parar de jogar a nossa semente no meio de espinhos. Vamos parar de deixá-la apodrecer. Jesus diz, explicando a parábola do semeador: a semente que caiu à beira do caminho representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas não a compreende. E Satanás então vem e tira as coisas que foram semeadas em seu coração. A semente que caiu no meio das pedras representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino e a aceita imediatamente com muita alegria. Mas como não tem raiz, não dura muito tempo. Assim que encontra dificuldades ou que é perseguida por causa da mensagem, abandona sua fé. A semente que caiu no meio dos espinhos representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas é sufocada pelas preocupações com as coisas desta vida e pela ilusão das riquezas. Essa pessoa não produz nenhum fruto. Mas a semente que caiu em terra boa representa a pessoa que ouve a mensagem e a compreende. Essa pessoa cresce e produz muitos frutos. Algumas vezes 30, outras 60, outras ainda 100 vezes mais. Então é isso. É o poder da multiplicação. Precisamos sermos frutos conscientes, sermos sementes conscientes, tornarmos-nos árvores conscientes. Você tem uma missão aqui. Dentro de tudo
que você faz, você tem uma missão. Todos os dias, você opta se você vai dar a cor para o seu dia. Acordar. Dar a cor para o seu dia, você opta. Se você hoje vai viver um dia cinza, pelas suas escolhas, pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos, ou você vai viver um dia de cor. Dê a cor para a sua vida. Mude o que precisa ser mudado. Insista naquilo que precisa ser insistido. Disciplina para arrumar esse terreno. Trabalho, né? A força do trabalho, precisamos dela. Às vezes na tua vida será trabalho braçal. Se colocar realmente naquilo que você precisa. Ninguém vai te inscrever no curso que você precisa, tá? Ninguém vai começar as coisas que você precisa começar. Ninguém vai falar não pra você. Ninguém vai te dar um roteiro da tua vida pra você viver. A beleza do livre-arbítrio o tempo inteiro. Você é que escolhe. Não vai dar. E não dá para continuarmos culpando nada nem ninguém. Vamos termos cada vez mais responsabilidade. Somos responsáveis pelo que eu vejo, pelo que eu não vejo. Pelo que me fizeram, o que eu vou fazer disso também. É aquilo. O que te falaram. O que te fizeram. O que você vai deixar dentro do seu coração? O que você vai deixar, então, energizar no seu coração? Desculpa, gente. Então, é você, assim, perceber realmente aquilo que você quer que se multiplique. Tem alguns momentos da tua vida que, por exemplo, algo que você leu num livro foi tão marcante. Retoma esse livro. Faz essas palavras ganharem força em você. Estuda isso de novo. Dá atenção, dá voz. Deixa ecoar dentro de você aquilo que faz sentido, aquilo que é bom. Dá menos atenção para o que não é bom. Para de colocar um assunto em rodas de amigos para as coisas que não edificam. O que você quer ser? Que semente você quer ser? Você quer continuar não construindo, não edificando nada o tempo inteiro? Começa para. Vai até o fim em alguma coisa. Entra de coração em alguma coisa. Se disciplina. Às vezes você vai perder algumas horas do seu dia para ganhar outras, né? Alguma coisa que você precisa se aprofundar. Aprofunde-se no que é necessário na tua vida. Abra seu coração. Abra sua vida. Abra seus sentimentos para tudo que você realmente precisa. Vamos fazer uma prece nesse momento? The Bluetooth device music play mode. Então nós vamos pedindo nesse instante a permissão, a força, a luz. Aquilo que mais precisamos realmente. Para sermos semente, para ararmos esse solo, para podermos nos tornar a árvore que precisamos ser, para darmos frutos a quem quer, a quem espera de nós. Vamos sempre acreditar que há muito para nós. Porque o universo é rico e abundante
em ofertar o bem, o belo e o bom. Vamos pedir o concurso dos bons amigos, dos nossos mentores, que nos intuam, que nos protejam, que nos liguem a Jesus, aos espíritos de alta envergadura. Que consigamos cultivar um território sagrado na nossa alma, na nossa mente. E fazer da nossa vida um cultivo e um aprendizado sobre o amor, sobre o bem. Que jamais tenhamos a preguiça que nos iniba a nossa força de vontade de mudar as coisas. Que jamais tenhamos os maus pensamentos que nos impedem de ver a luz que existe em tudo. Amado Jesus, nos ajuda a ter seus olhos mais brandos em nós. A olhar nossa vida com esses olhos brandos e a olhar a vida do nosso semelhante também com a mesma doçura. Nos ajuda, Senhor, a darmos a mão sem olharmos a quem. Nos ajuda, Senhor. Entra no nosso lar, entra na casa de quem está agora sintonizado a esse vídeo. Nos ajuda, Senhor, a fortalecer aquilo que mais precisamos. A sermos semeadores do bem por onde quer que formos. Quando as tempestades da vida vierem, Senhor, nos ajuda a resistirmos quando necessário e a desviarmos quando for necessário também, quando for possível. Dai-nos, Senhor, ouvidos de ouvir e olhos de ver, como Tu nos disseste, que os nossos sentidos não estejam mais dormindo, que não estejamos mais dormindo a nossa evolução diante da nossa encarnação, que possamos ser mais gratos e possamos espalhar essa gratidão, que possamos perceber que é de graça receber e dar sorrisos, que possamos perceber que é de graça dar e receber um abraço, que é de graça dar e receber um gesto, uma palavra de amor. Não nos custa nada. Que possamos servir com sabedoria, mas jamais esquecer de cuidar de nós mesmos, com alegria, com força de vontade, com disciplina. Que esse dia, que essa semana, meu amigo, minha amiga, continue sendo de muita luz, de muita alegria para você. Um grande abraço para você. A gente se vê na próxima segunda, das 8 às 9. Um beijo, fica com Deus, muita paz.